E o tema da pregação nesta noite é: quando a injustiça parece vencer, onde está Deus? Esse é o tema que nós vamos tratar hoje e para isso nós vamos fazer a leitura de Isaías capítulo 10. Vamos fazer então a leitura, eu vou fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito dos aflitos, do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixarei a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roubem a presa e que lhe tome o despojo, e ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são os meus príncipes todos eles reis? Não é Cauno como Carmenes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão das riquezas dos povos como a um ninho, e como se juntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra a que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantassem a quem não é pau? Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará Tisica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros nos abrolhos da Síria, num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como um doente se definha. O resto das árvores de sua floresta será tão pouco que um menino saberá escrever o número delas. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o tema da nossa noite é esse: quando a injustiça parece vencer, onde está Deus? Esse é um tema importante. Antes de explicar um pouco a respeito dos textos, fazer a introdução, se há algo que todo ser humano tem em si, é o senso de justiça. Porque todos nós recebemos, como vai falar em Romanos, a lei do Senhor foi gravada no nosso coração. E quando algo é feito contrário ao senso comum da justiça, que está gravado aos nossos corações, nós nos sentimos afligidos,
ou doloridos, ou com indignação por causa da injustiça. Por exemplo, quando uma criança é abusada, quando o pai é largado pelos seus filhos, quando uma nação vem e conquista outra sem razão, quando pessoas sofridas passam por dificuldades porque os mais fortes oprimem de forma injusta e se usando do poder para se usurpar as pessoas que não têm condições de se defender. A Bíblia usa três figuras: a viúva, o órfão e o estrangeiro. São pessoas que são fragilizadas. A viúva porque não tem marido, o filho porque não, os órfãos porque não tem pais e o estrangeiro porque está em outra nação. São pessoas que são fragilizadas em situações que a vida lhe coube trazer e para onde eles vão se refugiar. Mas, a despeito disso, existem pessoas que aproveitam da oportunidade da fragilidade dos outros e tiram vantagem. E mais do que isso, mesmo dos fortes, oprimem e tomam vantagem de forma cruel e maldosa. E isso gera em nós um sentimento de grande revolta e angústia por ver tamanha injustiça. Isso é algo que está inerente ao nosso coração por causa das leis fundamentais de Deus no nosso coração. Mas é bem verdade que isso nem sempre é tão verdade assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, nessas últimas décadas, tem surgido um movimento chamado woke, que é se despertar, traduzindo. E esse movimento propaga justamente a recobrar as injustiças do passado. Um movimento que tenta tentar resgatar uma reconciliação com o passado dentro da cultura americana, de coisas que foram feitas no passado contra negros e contra as outras questões sociais. Então, propondo uma nova justiça social e, a partir daí, muitas outras questões que não vou entrar no caso agora, trazendo que propondo uma justiça, aquilo das injustiças que foram feitas no passado ou que são feitas no presente. E esse movimento tem uma tentativa humana de estabelecer uma justiça baseado no próprio coração e valores humanos. É o homem se colocando no lugar de juiz e de reto para definir o que é certo e o que é errado. Mas isso, na verdade, esse movimento tem trazido a injustiça em outras circunstâncias que eu não vou fazer abertura agora. Porque o homem, quando ele se coloca no centro, quando ele se coloca como juiz, certamente ele, se, ele vai propagar algo que é errado. Porque a justiça, a verdadeira justiça, vem de Deus. O parâmetro da justiça está em Deus, a sua verdade, na sua santidade. E quando o homem tira Deus do centro e se coloca nesse lugar e quer colocar os seus valores, certamente ele vai desviar a justiça de Deus e vai tornar a justiça e injustiça ainda maior. Tudo isso para falar que, de fato, nós temos esse senso de injustiça quando nós vemos de uma forma santa ou de uma forma ímpar, como eu acabei de dar o exemplo. E há situações na nossa vida que nós vemos que realmente injustiças são reais na vida do ser humano. Em diferentes momentos da sua vida, quando criança, quando jovem, quando casa, situações do trabalho, no casamento, entre a família, diferença entre irmãos. Você pode pensar em inúmeros casos que a injustiça está posto e é uma realidade em governos de formas diferentes. E todos nós, de uma certa forma, vamos experimentar isso. Nós podemos olhar como esse movimento woke e tentar propor a nossa justiça e tentar mudar as situações e achar que nós somos vítimas e batalhar e lutar, levantar uma bandeira de justiça social e lutar contra o governo e lutar contra as pessoas e fazer uma guerra humana e natural. Mas a outra forma é quando o ímpio sofre a injustiça. E em ambos os casos, quando se vê injustiça, seja ela natural ou espiritual, a pergunta é: por que que a injustiça prevalece? E se essa injustiça prevalece nos casamentos, no governo, enfim, em tantas áreas, onde está Deus? Onde está Deus? Há injustiças, por exemplo, que de situações que não está relacionado à atitude de uma pessoa explicitamente, mas circunstâncias. Por exemplo,
Há alguns anos atrás, houve uma casa de shows no sul que queimou, pegou fogo e muitos jovens morreram. Há acidentes em que crianças, né, acontecem, nessa semana teve um caso de uma menina que caiu de um penhasco e caiu. E situações catastróficas que cortariam o coração de qualquer pai, de qualquer pessoa que você perde por uma situação dessa, que você ama, e você fala assim: "Por que Deus? Parece uma injustiça, por que Deus não livrou? Por que Deus não interveio? Onde está Deus?". Então nós estamos falando de situações onde pode ser causadas pelas atitudes dos homens, ou situações de tempestade, tornados, chuvas, ventos, rios que destroem e matam. E aí a pergunta está: onde está Deus? Não parece justo? Ele não é bom? Muito bem, é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite, no capítulo 10 de Isaías. A gente fez a leitura e na primeira leitura é muito difícil de entender o texto, eu confesso para vocês. É verdade. Mas em algumas pregações eu tenho adotado esse modo como eu vou pregar hoje, versículo a versículo, porque isso nos ajuda a treinar a nossa mente a não somente ler a Bíblia, mas a treinar a nossa mente a como ler a Bíblia e a ver como o texto tem uma sequência lógica. Apesar de parecer uma coisa, às vezes poético, existe um significado, existe uma sequência lógica. A fé é baseado na lógica, não é algo soltado ao vento. Então hoje eu vou fazer uma pregação, como algumas vezes eu tenho feito, que nos ajuda então a entender o texto gradualmente, da forma lógica e estruturado. E isso nos ajuda não somente aqui a pregação, mas quando você for fazer a sua leitura em casa sozinho. Muito bem, introdução. Eh, Na verdade, esse texto eu dividi em duas pregações. Eu vou fazer a metade da pregação neste domingo e a outra metade no outro domingo desta série da Aliança, para a gente poder entender qual é a forma de como temos que olhar para as injustiças que nós experimentamos e que outras pessoas experimentam. Nós podemos olhar de duas formas, ou da forma humana, da forma política, da forma carnal, da forma de bandeiras, e lutar, e reivindicar, e dizer, e falar, e levantar sua voz, ou usar a palavra de Deus para discernir, entender e agir conforme a palavra de Deus nos ensina. Então vamos voltar ao texto e vamos paulatinamente entender o que o texto está dizendo. E primeiramente, Isaías 10, nós vamos ver na primeira parte, nos primeiros 4 versículos, a sequência que fala da injustiça e a sua paga. Como que é a injustiça, aqui caracterizada na história de Israel, que nós vamos ver, e qual que é a consequência dela. As pessoas agem de forma deliberada, como se nunca houvesse uma consequência daquilo que se faz. E é isso que nós vamos ver nessa primeira parte. Diz assim no versículo 1: Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Aqui é Deus falando para Israel, para o seu povo. Então, o povo de Israel, depois da queda de Salomão, o povo corrompeu. O povo se apartou de Deus e se misturou com outros povos e se misturou, e a verdade de Deus ficou relativa e começou a se corromper, adorando muitas vezes a Deus de Israel, mas a outros deuses. E no que há mistura, existe corrupção. E a evidência aqui é o seguinte, que desse versículo está falando o seguinte: existem leis que decretam leis injustas, que ao invés de proporem o bem, porque a lei de Deus, os 10 mandamentos, que é a lei que Deus institui o Estado de Israel, a nação de Israel, ela é para promover o bem do povo, a ordem, a forma como Deus reina sobre o seu povo, para que o povo tenha paz, tenha prosperidade, tenha a presença de Deus. Esse é o objetivo da lei, para restringir o mal e estabelecer a ordem para que o povo seja centrado no Senhor Jesus, em Deus. Mas quando o homem toma o controle da sua vida e se mistura com o pecado, é isso que acaba acontecendo. Leis injustas são feitas e são opressoras. Versículo 2: de qual forma que é opressora? Para negar a injustiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Meu Deus, será que isso está diferente da nossa realidade? Certamente que não. Certamente que não. E não é somente aqui no Brasil. Leis que beneficiam uns
e não a outros. Leis que valem para uma determinada classe social, mas para aquele que é abastado, ele simplesmente vai cumprir a sua pena em casa. Ele sai de uma cadeia e vai ser presidente. Questões que negam os princípios da justiça. Então, esse texto está falando: olha, vocês fazem leis para se aproveitar dos que estão aflitos, das viúvas e dos órfãos. E isso gera uma grande revolta para aqueles que entendem que isso é errado. Não é verdade? Essa injustiça que está sendo dita a respeito do Estado de Israel. O povo que era de Deus, santo, agora estão pervertidos, fazendo leis que oprimem o seu povo e não estabelecem a justiça de Deus. Versículo 3. Mas que fareis vós outros no dia do castigo? Na calamidade de que vem de longe? Mas veja só, Deus está falando: Israel, vocês estão fazendo leis que oprimem o povo, mas haverá o dia do castigo. Haverá o dia em que você terá que se prestar diante do Senhor. E nesse caso aqui, são dois momentos. O primeiro momento é o momento da história, onde você planta, você colhe. Então, Israel pecou e Deus vai trazer o juízo, o castigo sobre Israel, ainda com o Estado de Israel. Mas existe um outro castigo, que deve ainda trazer ainda maior temor no nosso coração, que é o castigo de quando finalmente, grandes e pequenos, haveremos de nos apresentar diante do trono de Deus, no tribunal de Cristo, e ali, e aqueles que não foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus serão lançados no lago do fogo do inferno. Esse é o pior do tribunais que a gente pode pensar, e é por isso que Jesus fala assim: não temeis aquele que pode tirar sua vida, mas aquele que além de tirar sua vida, ainda te lança no lago de fogo do inferno. Então, nesse caso aqui, versículo 3, contextualmente, Deus está falando a respeito do castigo histórico que Deus traria sobre Israel. Está falando assim: olha, e o dia que chegar a calamidade? Para onde você vai fugir? Na metade do versículo 3. A quem recorrereis para obter socorro? E aonde deixareis a vossa glória? Ou seja, está falando assim: quando Deus desce para entrar com juízo com o seu povo, não tem para onde fugir. É isso que Deus está falando com Israel. Versículo 4. Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Ou seja, quando Deus entra em juízo, meu amigo, minha irmã, meu irmão, misericórdia, porque não tem para onde escapar. É isso que Deus está falando. Mas olha a reação que ele fala na metade do versículo 4. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Muito bem. Aqui a gente poderia ver essa parte como se Deus desse continuidade no castigo, né? Com tudo isso, não se aparta a sua ira, Deus exercendo a sua ira sobre o seu povo, e a mão dele continua estendida, ou porque o povo não se arrepende do seu pecado e quer ainda permanecer. É isso que vamos deixar aberto aqui, vamos responder na sequência. Então, nessa primeira parte, o que está sendo dito aqui? A injustiça, seja ela qual for, humana, não ficará sem paga. Haveremos de prestar contas, seja nessa vida, seja na vida futura, né, eterna, diante do Senhor. Porque Deus não se deixa escarnecer. Muito bem, ainda falamos da injustiça, mas onde está Deus? Onde Deus está nessa situação toda? Vamos continuar vendo no próximo passo. No próximo versículo, nós vamos ver como que o castigo é um instrumento de Deus. Vamos ler então o versículo 6 e vamos ver qual que é o contexto da história desse capítulo. Fala assim: ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Deus está falando aqui nesse versículo que a Síria não é Sírias, são dois povos antigos distintos. A Síria é um e Síria é outro. A Assíria, Deus está dizendo que ele é o cetro de sua ira. O que Deus está dizendo? Que Deus está usando um povo, a Síria, para exercer juízo de ira sobre outros povos. É o que ele fala assim: é a vara em sua mão, um instrumento do furor de Deus. Ele está usando um povo para exercer furor sobre outro povo. Versículo 5. Versículo 6. Envio-a contra uma nação ímpia, contra o povo da minha indignação, e lhe dou ordens. Ou seja, Deus está usando a Síria para ir contra outros povos, inclusive Israel e Judá,
para exercer juízo, castigar as outras nações por causa dos seus pecados. Ele continua dizendo, para que dele roube e a presa, e lhe tome o despojo, e lhe ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Ou seja, Deus usa o governo, o reino da Assíria, para exercer juízo sobre outros povos, e de uma forma terrível, porque despoja, pisa aos pés e lama, e como lama nas ruas, de uma forma pesada e cruel. Versículo 7. A Síria é um instrumento de Deus para exercer o juízo de Deus, ou seja, Deus está governando os reinos e fazendo a história conforme o seu poder para exercer a sua justiça. E como que a Síria vê tudo isso? A Síria, que é o instrumento na mão de Deus, como é que ela vê? Como é que ela olha para si mesma? Versículo 7. Ela, porém, ela quem? A Síria, não pensa assim. Ela não vê dessa forma como Deus está descrevendo. Por quê? O seu coração não entende assim. Ou seja, ela não está vendo, não está agindo dentro da perspectiva de Deus. Mas mesmo assim, Deus está agindo no coração dos reis, conforme o seu propósito. E então, fala-se no versículo: antes, a Síria intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Ou seja, existe um ímpeto no coração do reino da Síria de sobrepor a outros povos. Mas este ímpeto vem de Deus. É Deus agindo no coração dos homens. Deus governa os corações dos homens. E esse ímpeto vem de Deus, mas eles acham, a Síria acha que é seu poder. Vamos ver como é que fala? Versículo 8. Porém diz, não são meus todos eles reis. Está dizendo assim, o rei da Síria está dizendo, os meus reis são como príncipes. Por quê? E aí ele fala esse versículo. Não é Calno como Carmenes, é Amate como Arpade, Samaria como Damasco. Aqui são 6 cidades de grande status na antiguidade, de países, de reinos distintos. São capitais de grandes poderes que a Síria tomou conta. Calno, Carmenes, Amate, Arpade, Samaria e Damasco. A Síria dominou essas cidades, ele governou essas cidades. Ele está falando assim, eu já governei essas cidades. Olha só o que a Síria está dizendo. Ele continua falando, versículo 10. O meu poder atingiu os reinos dos ídolos. Ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e as de Samaria. Ou seja, eu me sobrepus a outros deuses, porque todos os reinos e nações eram sempre alinhados e ligados no seu lado espiritual com deuses, das quais adoravam, prestavam cultos. Ele está dizendo assim, as minhas imagens de esculturas não eram as mais bonitas, mas mesmo sendo feia, eu dominei outras nações de imagens mais bonitas. É isso que ele está dizendo. Ele está se orgulhando dos seus feitos. Versículo 11. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria-o igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Ou seja, ele está dizendo assim, olha, eu já fiz com todas essas nações, já fiz inclusive com Samaria, e eu não vou fazer com Jerusalém? O que ele está dizendo? O próximo passo, além de ter destruído as 6 nações, as grandes nações, o próximo passo seria destruir quem? Jerusalém. Esse era o intento do reino da Síria. Muito bem, mas no versículo 8 em diante nós vamos ver, Deus está ensinando, com toda essa história, com todo esse trajeto da Síria, Deus está ensinando o seu povo. Vamos ver o que Deus está ensinando? Versículo 12. Por isso, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém. Ponto. Vamos parar por aqui um momento. Imagine você é uma nação, e você vê uma nação do norte vindo, destruindo 1, 2, 3, 4, e à medida que vai conquistando e vai chegando mais próximo de você. 5, 6. 6 é Samaria, quer dizer, é o vizinho ao norte. O governo da Samaria é o Estado de Israel. Inclusive que Deus exerceu o castigo sobre Israel, as 10 tribos, e deixou de existir Israel. Foi dividida, espalhada sobre as nações. E o próximo destino seria Judá, a cidade de Jerusalém. Imagine você, o povo lá, olhando o inimigo vir, e Deus está falando o seguinte, olha,
Eu estou fazendo tudo isso e vou tratar com o povo de Judá, que é as duas tribos, Simeão e Judá, no Monte de Sião em Jerusalém. Eu vou tratar com o meu povo. Por quê? Porque Judá, mesmo vendo o pecado de Israel, as 10 tribos, e caindo nas mãos dos assírios, eles não se voltaram para o Senhor, eles continuaram no pecado, estavam vendo o mal vir, e mesmo assim não se quebrantaram diante do Senhor, e continuaram fazendo o pecado. E Deus fala assim: eu vou tratar com o meu povo. Eu não vou deixar o meu povo que eu separei, o meu povo que eu comprei, e eu vou trabalhar com o meu povo, e se não se arrepender, eu vou entrar em juízo também. E é por isso que Deus fala aqui, que vai acabar a sua obra com o Monte de Sião em Jerusalém. Deus vai trabalhar com o seu povo. Ou seja, as aflições, as catástrofes, Deus usa para trabalhar principalmente com o seu povo. Deus exerce juízo nas ações da impiedade, mas também para trabalhar com o seu povo. E depois de exercer o juízo ao trabalho com o seu povo, aí ele fala na metade do versículo: então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Ou seja, Deus usa a Síria para castigar os outros povos, mas depois que ele exerce o juízo nos outros povos, ele fala assim: porque a Síria se exaltou em si mesmo e se achando maior que não é, eu vou exercer por fim juízo sobre a Síria. É isso que Deus está falando no versículo 12. Vamos continuar, versículo 13. Veja só qual que é o orgulho da Síria. Aqui nós vamos ver os detalhes do orgulho, nós vemos parcialmente, mas vamos ver qual que é como é que ele vai expressar o seu orgulho. Versículo 13. Porquanto o rei disseste, que o rei da Síria disse, o que que ele vai dizer? Com o poder da minha mão fiz isso. Olha só, está chamando o poder para si mesmo. Com a minha sabedoria, está dizendo que ele é forte, que ele tem sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente, abati os que se assentavam em tronos. É isso que o rei da Síria está dizendo. Eu sou forte, eu sou sábio, inteligente e removi outros povos. Ele está se gloriando, se exaltando. Deixe-me fazer um paralelo aqui. Quando pessoas chegam à posição de prosperidade, de riqueza, de governo, sejam elas ímpios ou cristãos, quem dá essa posição é o Senhor. Quando um rei é estabelecido, não são homens somente, é Deus que estabelece reis e tira reis. Coloca governadores e tira governadores, coloca presidente e tira presidente. É o Senhor que coloca. Mas eles acham que é pela sua sabedoria, pela sagacidade, com marketing, com influência, com isso e aquilo. E eles acham que está lá porque eles conseguiram. Mas o Senhor assim determinou. Então o olho carnal é dizer assim: eu sou bom, eu consegui. O outro lado é olhar e falar assim: é o Senhor que me colocou nessa posição. São duas posições diferentes. Nós vamos ver isso com mais detalhe à frente. Versículo 14, vamos ver como ainda o rei da Síria está soberbo. Meti a mão nas riquezas dos povos, como ao ninho, como se ajuntam os ovos abandonados. Ou seja, foi fácil, fui lá e peguei. Assim eu juntei toda a terra. Ele está dizendo, foi fácil, né? Assim juntei toda a terra. Não houve quem movesse a ase, ou abrisse a boca ou piasse. Ou seja, não houve quem resistisse, foi fácil. Foi fácil, eu fui lá e conquistei. Quer dizer, não foi fácil, porque houve luta. Mas depois da luta, depois de perder muitos soldados, muito sangue derramado, ele se vangloria. Eu consegui, foi fácil. É aquela vanglória. Ou seja, quando pessoas na vida recebem a bênção de Deus, que elas não reconhecem, da sua riqueza, da sua família, do seu status, do seu governo, do seu dinheiro, elas se vangloriam. Eu sou bom, eu sou fera, eu aconteço, e fazem questão de mostrar para todo mundo que elas são boas demais, são poderosas, são inteligentes, são capazes e não dão glória a Deus. É isso que aqui acontece na história e acontece hoje e continuará acontecendo. Versículo 15. Versículo 15. Veja só, Deus seria cego para não ver a maldade com que o soberbo age? Porque quando o homem tem poder, tem status,
e ele usa daquele poder para oprimir as pessoas, oprimir outros povos, oprimir diferentes cenários com injustiça, porque quando a Síria conquistava outros povos, ele fazia uma tamanha crueldade. Ele matava mulheres, estuprava e matava crianças. Ele fazia. Os assírios são conhecidos como aqueles que têm. Eu esqueci o termo agora. Quando você coloca a pessoa num castigo e continua castigando a pessoa de uma forma cruel. Então a Síria foi o povo que fez várias atrocidades contra outros povos, mesmo depois de ter conquistado, humilhava de uma forma horrível. É assim que a Síria agia. Então a pergunta que vem é assim: será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo a maldade, a crueldade da Síria contra outros povos? Será que Deus fechou seus olhos? E a pergunta é essa: será que Deus fechou seus olhos para a maldade, como as nações estão fazendo hoje, na política, em casamento, maridos que oprimem as mulheres, mulheres que são falsas para seus maridos, existem traições na política, na empresa, nos lares, os filhos, e você pode pensar de várias maneiras. Será que Deus está cego? Será que Deus não vai agir com relação à maldade e à injustiça que as pessoas, povos e governos estão fazendo? Será que Deus está cego? Versículo 15. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? O que está sendo dito aqui é uma figura de linguagem. Está dizendo o seguinte: será que o machado, que é um instrumento na mão daquele que o usa, será que ele vai se gloriar contra a mão daquele que ele usa? Porque o machado só é um instrumento. Porque o que faz o movimento é a mão. Ele está dizendo: o machado vai se gloriar com relação à mão? E ele continua: presumirá a serra contra o que a maneja da mesma forma. Primeiro é o machado, segundo a serra. O instrumento se rebelando contra aquele que o manuseia. Seria isso como se a vara brandisse os que se a levantam e o bastão levantasse a mão a quem não é pau. Ou seja, é como se a criatura se rebelasse contra o seu Criador. É isso que está falando. Porventura, a criatura vai se rebelar contra o seu Criador? É isso que está sendo dito aqui. Então, o versículo está dizendo: Deus não está cego. Deus não está cego, está vendo. Ele vai dizer assim: porventura eu vou deixar com que a minha criatura se rebele contra mim, que eu sou o Criador? É isso que Deus está dizendo no versículo 15. Versículo 16. De Deus não se escarnece. Versículo 16 diz assim: pelo que o Senhor dos exércitos, enviará a Tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como uma queima de fogo. O que esse versículo está falando? Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que você planta, você colherá. Deus vai lançar um castigo sobre a Síria, é o que está dito aqui no versículo 16. Deus vai castigar a Síria. É isso que ele está dizendo, versículo 17. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labaredas, que abrase e consuma os espinheiros e abrolhos da Síria num só dia. Ou seja, Deus só falou assim: a Síria, você está se achando muito boa, você está se achando muito poderosa, inteligente, mas num só dia eu vou destruir. E foi isso que aconteceu com a Síria. Depois Deus usou os medos e os babilônicos e vieram e destruíram a Síria. E a Síria praticamente acabou-se. Acabou-se. Porque Deus não se deixa escarnecer. Versículo 18. Também consumirá a glória da sua floresta, do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. Ou seja, você se gloria tanto hoje, mas quando eu colocar a mão em você, Assíria, não sobrará nada, nem corpo, nem alma, as florestas, será como um doente que se definha numa cama. É isso que Deus está dizendo. Se todo homem entendesse o poder e o governo de Deus, os homens pensariam duas vezes antes de fazer o mal a outra pessoa, ou a praticar a injustiça, porque o Senhor não se deixa escarnecer. Versículo 19. O resto das aves da sua floresta serão tão pouco, que um menino saberá escrever o número delas.
Ou seja, você se vangloria tanto nas conquistas, nas suas aves, nos seus campos, não ficará nada que um menino será capaz de contar o número delas. Aplicação. Deus sonda os nossos corações. O Senhor olha para as nossas atitudes. E o Senhor não nos deixará sem castigo os nossos pecados. O cristão, principalmente o cristão, ele acha que ele pode fazer injustiça e que Deus vai relevar. Deus vai fazer vista grossa, porque ele vai na igreja, porque ele dá o dízimo, e porque ele fala com o pastor, ele lê a Bíblia, e de vez em quando ele faz uma bondade. Não. O Senhor é justo. O cristão é tentado a fazer a coisa misturada, ele faz e tenta compensar, mas Deus não se deixa escarnecer. O cristão não se deve comparar com o ímpio que faz atrocidades. O cristão se compara com a santidade e a glória de Deus para entender que aquilo que ele fizer de errado, o Senhor vai cobrar dele. Isso nos leva não ao medo, mas ao temor de não fazer intencionalmente o mal. Intencionalmente você planejar com uma pessoa, você interferir na vida de uma pessoa, falar mal, e é isso que nós pregamos na última pregação, você falar mal, e você tentar derrubar uma pessoa e falar mal dessa pessoa, porque falar mal de uma pessoa é como se você matasse aquela pessoa diante dos outros olhos das pessoas. E Deus não se deixa escarnecer. Cristão que acha que é pregador, que é pastor, que é membro de igreja, que está livre disso, não, o Senhor cobrará de nós. Essa é a primeira aplicação para quem é crente. A segunda, isso serve para todos. A arrogância. A arrogância é um sinal do homem que se colocou no centro. E ele acha que porque ele tem, para os crentes, porque ele tem tantos anos de ministério, porque ele tem tantos anos de membro, porque ele lê a Bíblia não sei de quantos tempos, que ele acha que ele pode, e ele usurpa do conhecimento que ele tem para tomar vantagem sobre outros, na igreja, fora da igreja, nos relacionamentos, pessoas que se dizem crentes e são opressoras para a esposa, para marido, e no trabalho, com funcionários, e são maus, porque são orgulhosos. E o orgulho é quando você não se submete à verdade de Deus. Isso vale tanto para os ímpios, porque o ímpio ele é trevas, ele vai ser orgulhoso mesmo. Esse é o estado natural do ímpio. Ele vai ser arrogante, ele vai se achar que foi ele que conquistou aquele dinheiro, foi ele que abriu aquela empresa, foi ele que estudou e fez o PhD. Ele acha que ele é capaz, mas foi Deus que deu para ele. E Deus está dando aquilo para ele, como vai falar em Eclesiastes. Eu dou para você, para que depois eu tire de você e dou para o meu justo. Ou então eu dou para você porque é um sinal da sua sentença de morte, porque você vai ser tão arrogante que você nunca vai tornar para mim. A prosperidade se torna uma cadeia para o ímpio, que parece ser bom, mas no final será uma grande cadeia e morte para ele. A arrogância é o estado do homem em se colocar acima da palavra de Deus e achar que ele é bom, que ele faz, que ele é capaz. E o Senhor entrará em juízo com o arrogante, porque a soberba precede a queda. Ai da Síria, ai dos que promulgam falsas leis, ai daqueles que são arrogantes. E é onde que nós temos que prescrutar o nosso coração, olhar a nossa mente, olhar para escutar nossa fala, nossos pensamentos, nossos desejos, se existe uma intenção maldosa e arrogante no nosso coração, nas nossas palavras. Por quê? Porque isso trará juízo de Deus sobre nós. E isso tem que gerar temor em nós. Temor. Para o ímpio, qual é a solução? Solução para o ímpio era vir a Cristo e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa, Senhor, pela minha arrogância de não me colocar debaixo da tua lei e da tua vontade. E para o cristão, falar: ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, trabalha na minha mente. Porque o cristão, uma das características do cristão restaurado é um coração quebrantado e humilde diante do Senhor. Quebrantado e humilde não significa uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, uma pessoa que está assim, pobrezinha, coitadinha dela. O contrito e humilde é aquele
que ouve a palavra e obedece. Tem prazer de ouvir, não fica chorando, não fica se achando que é bonzinho, fica obediente ao Senhor. Esse que é o mijo. E o evangelho é aquilo que abate o homem e faz a nós sermos homens e mulheres quebrantados na presença de Deus. Quebrantados na presença de Deus. Reverentes ao Senhor. E quando pecar, fala, Senhor, tem misericórdia de mim. E com esse coração, o Senhor, sim, restaura o espírito e perdoa os seus pecados. E para fechar, aonde está Deus? Onde está Deus nessa situação toda? Deus está no santo trono. Ele está regendo a história. Ele não somente está regendo a sua vida, ele está regendo nações, histórias. Às vezes a gente olha para o governo e fala, esse governo é isso, esse governo é aquilo. Aí olha o outro governo que está invadindo outros países, outro país que está jogando bomba. E você fala aquilo, meu querido, minha querida, o Senhor reina. Ele está no trono. Ele está exercendo o seu domínio para principalmente castigar os maus e trabalhar com os seus. Nosso olhar não é levantar bandeira de partido e começar a lutar aqui, e vamos defender isso, e vamos defender aquilo, vamos promulgar a justiça social, como fala o neocalvinismo, vamos entrar em todas as áreas da vida, porque não há um centímetro onde não é de Jesus. Isso é uma mentira, isso é um engano, isso é secretismo. Nós não estamos aqui no mundo para defender bandeiras políticas, ou de governo, ou de clubes, de igreja. Nós estamos aqui para propagar o Evangelho de Deus como testemunhas vivas daqueles que temem ao Senhor e são quebrantados e humildes. Vivem o Evangelho de amor, no amor de Cristo. Para amar as pessoas no poder do Evangelho, falando de Jesus. Esse é o amor de Deus. Que as pessoas se arrependam, creiam e venham a Cristo Jesus. Não é simplesmente dando e fazendo boas obras, e pintando parede, e fazendo o dia da obra social, para a pessoa olhar para você e falar assim, nossa, como essas pessoas são boazinhas, nossa, será que eu vou ver Cristo? Não é assim que se vê Cristo. Se vê Cristo pela sua vida de santidade, de temor, falando do Evangelho, e quando Deus te der a oportunidade, sim, abençoar as pessoas, fazer o bem, mas esse não é a forma principal de viver o Evangelho. O Evangelho é vida com Deus. Vida com Deus, entendendo que o Senhor governa. Então, o meu olhar para situações da qual eu vivo nesse cenário de vida que nós estamos vendo agora, uma mudança muito grande, muito rápida de conhecimento, muitas mudanças ainda vão acontecer na nossa sociedade. Como que nós olhamos? Olhamos dentro da perspectiva que o Senhor está sentado no seu trono e Ele está exercendo o seu poder, e eu, discernindo como cristão, vou continuar temendo o Senhor, sendo fiel ao Senhor, sem me misturar com o mundo, sem me achar que eu sou bom, e ficar na presença de Deus, porque quando o juízo vier, não haverá ninguém que possa resistir ao Senhor Jesus e ao sua mão pesada. Por isso, retornemos para olhar para a cruz, porque o Senhor Jesus Cristo reina. E Ele reina sobre as nossas vidas. E quando o mal vem sobre nós, a injustiça que passamos é também para ser unido com Cristo Jesus. Saber, entender com Ele o que é ser punido sem realmente merecer, porque nós somos unidos com Cristo Jesus nos sofrimentos. Mas também entender que Deus usa as situações para nos provar, para nos fazer crescer no conhecimento dele. Amém? Vamos orar. Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe.
Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando meu viver. Do alto céu, da imensidão, do trono do Senhor, me faz contemplar a ti, tua glória em salvação. Deus está te ouvir falar, Deus está te ouvir falar, Senhor. Fala o meu Jesus no meu coração.